Entrando ao vivo, mais uma vez, para a gente poder falar do curso da terapia cognitiva narrativa e focada na compaixão. Então, essa foi uma solicitação de algumas pessoas, né, que queriam saber mais detalhes sobre o curso, né, o que o curso vai acrescentar na sua prática. Então, a gente está fazendo essa série de lives exatamente para poder responder as perguntas dos potenciais alunos, né, das pessoas que têm interesse, né, de fazer esse curso. E eu sei que o horário não é talvez o horário mais conveniente, mas nesse primeiro momento é o horário possível. A quinta-feira, historicamente, há muitos anos, né, é o dia do como é que eu chamo assim, eu chamo o dia do meu voluntariado, né, muitos anos lá no Instituto de Psiquiatria. Então, atualmente, a gente não está lá presencialmente, né. Peraí, deixa eu ver se eu faço o convite aqui. O Cláudio para participar junto comigo, para falar um pouquinho do que é o nosso trabalho. Boa tarde. Né, Cláudio? Tudo bem? Boa tarde. Porque os potenciais alunos, né, eles ficam curiosos, né, de saber que curso é esse, nunca ouvi falar nessa, tanto da terapia cognitiva narrativa, quanto da terapia focada na compaixão, né? Apesar da terapia cognitiva narrativa ser muito antiga, lá na época, lá nos anos 90, né? Muita gente ainda não conhece. Então, acho que essa é uma oportunidade também de a gente poder falar um pouquinho, né, das terapias narrativas, no geral, dentro do construtivismo, e como que aconteceu essa harmonização, digamos assim, né, Cláudio, do que é a terapia narrativa com a terapia focada na compaixão. Esses anos de experiência que a gente acabou acumulando juntos, né? Ou É. descobrindo juntos, acho que é mais nesse sentido. O conhecimento realmente E acabou sendo... aí, Cláudio, eu vou pedir para você se apresentar, então, né? Porque afinal essa é o Insta da Prof. Lina Sue, né? Então aí você. E a ideia é essa, né? A ideia é que a gente consiga fazer lives semanais e que a gente tenha esses convidados, né? Eventualmente um dia a gente até possa ter um ex-paciente da pesquisa, né? Que a Sim. gente vá compartilhando o que deu certo, na verdade, e também pontuar o que parecia que ia dar errado e que no final deu certo. Deu muito certo. Bom, eu sou o Cláudio, eu sou um terapeuta, sou clínico, né? Sou um psicólogo clínico. Tenho aproximadamente 18 anos já de profissão, tenho algumas especializações, sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Tenho uma vivência de 8 anos, mais ou menos, quase 9, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e lá que eu conheci a Lina. Então, só para fazer Na uma verdade, junção. não lá, né? Na verdade, a gente se Não, conheceu no não Rio lá, de no Rio. Janeiro, No dezembro Rio. de 2012. Né? Exatamente. No Rio, numa certificação da terapia cognitiva processual do professor Isso. Irismar. Eu estava em treinamento lá, na época a Lina estava fazendo a certificação. Bom, Isso. eu sou especialista, como disse, em terapia cognitivo comportamental, e sendo voluntário no Instituto de Psiquiatria, eu tive a oportunidade de conhecer a Lina. Nós estávamos trabalhando juntos numa pesquisa sobre transtorno de estresse pós-traumático. Eram 2 braços, um de terapia cognitiva processual e um outro de terapia comportamental. Uhum. Foi um trabalho que possibilitou a gente se conhecer, né, e descobrir uma série de afinidades, o que levou a Lina também, como excelente pesquisadora, a desenvolver aí o trabalho de terapia focada na compaixão, que acabou sendo a tese de mestrado dela, que eu tive a oportunidade
de trabalhar como um dos terapeutas responsáveis, era eu e a Graça, né, que atendíamos os pacientes com o diagnóstico de TEPT. É importante a gente enfatizar que são pessoas que foram acometidas de diversas formas de violência, violências sexuais, abuso das mais diversas formas, abuso moral. E nesse momento, a gente verificou o quanto a terapia em grupo poderia transformar o que na realidade poderia ser um grande erro, não é, Lina? A bibliografia não recomendava, não E é, recomendava terapia e é em grupo para interessante pacientes com você TEP. lembrar isso. É interessante você lembrar isso, né, Cláudio? Porque eu trabalhei como terapeuta voluntária, né, numa pesquisa que tratava de transtorno de estresse pós-traumático individual. E aí, depois de algum tempo que essas pessoas começaram a apresentar novamente sintomatologia de TEPT, né, que é a abreviação, talvez não tão conhecida como TOC, né? TOC, você fala TOC, você não precisa dizer transtorno obsessivo compulsivo, mas TEPT ainda não soa tão conhecido, mas é a sigla, né? TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E aí, então, o professor Lotufo, na época, isso em 2013, né? Final de 2013, virando 2014, aí o professor Lotufo falou, não, mas a gente tem como atender de novo todo mundo, né? Então, era a ideia de que não, vamos fazer então um grupo. E aí você vai pesquisar na literatura, não é recomendado grupo de transtorno de estresse pós-traumático, e uma das razões é porque pode gerar um grupo muito heterogêneo, né? Um sofreu um acidente de carro, o outro acompanhou um processo de luto de um parente, o outro sofreu violência sexual, o outro trabalha, por exemplo, no IML, e a própria profissão o expõe a situações de morte, enfim, né? Como que a gente poderia, então, juntar tanta gente diferente? E o risco que a literatura apontava é que poderia haver um ranking, né? Aí você vai dizer, não, mas você não sabe que é perder mãe num mesmo minuto, eu fico viúva e perco meu filho ao mesmo tempo. Aí o outro vai falar, mas você não sabe o que é ser estuprado, por exemplo. Então, a literatura aponta isso, tá? Então, se a gente for no modelo americano, não os Estados Unidos de hoje, mas talvez uma década ou duas atrás, fosse um país mais organizado, e as pesquisas são feitas que não tem grupos heterogêneos. Então, você tem acidente automobilístico, um grupo, acidente de carro, outro grupo, guerra do Afeganistão, um grupo, guerra do Vietnã, outro, né? E como que a gente poderia fazer isso, né, Cláudia? Impossível com os recursos que a gente tem, né? Então, o trabalho da gente é quase um trabalho hercúleo, assim, né? Porque a gente faz muito mais com os poucos recursos que a gente tem. Então, quando eu propus a pesquisa para o professor Lotufo, e naquela época foi muito engraçado, porque ele olhou para mim e deu risada, né? Então, tipo assim, Lina, isso é coisa de gente doida, né? Não tem como você fazer uma pesquisa desse jeito, 2 grupos, né? Grupo controle, grupo experimental, com todo o rigor de um ensaio clínico. E a gente topou e fez, e foi super maravilhoso, né? Deu tudo certo. Inclusive, a questão de colocar pessoas juntas, né? Você precisa justificar o que você vai fazer, e mais do que o que você vai fazer. Quando a literatura não corrobora com o que você vai fazer, você está desafiando a literatura, você vai ter que justificar mais ainda. Então, o professor Loto falava assim para mim, professor, eu posso fazer isso? Pode, só tem que justificar. Essa era a resposta do Lotufo, quer dizer, na verdade, você tem uma certa liberdade de criar, né, um protocolo, de criar uma intervenção dentro do rigor metodológico, e se não for, não vai valer nada o teu trabalho, né? Então, a gente ia cada vez mais tendo mais desafios, né? Então, para quem não está familiarizado com a linguagem, quando a gente, o Cláudio falou 2 braços, né? Como assim? É porque quando
você junta as pessoas, você faz a triagem, identifica que tem o diagnóstico, aí existe um processo de randomização, quer dizer, sorteio. E geralmente é uma pessoa que não está envolvida com a pesquisa, que usa um algoritmo de computador e que vai dizer que esse paciente vai para a terapia da compaixão, esse outro vai para terapia de apoio, né? E outro vai para essa, e isso é feito de uma forma aleatória, que eu, pesquisadora, não participo, né? E quando a gente fala que o estudo é cego, não tem ninguém cego fazendo nada. É cego no sentido de eu fazendo a triagem, eu não sei para que grupo essa pessoa vai, né? E não dava para ser duplo cego, porque com certeza as pessoas se cruzavam no corredor, as pessoas saberiam o que estava acontecendo. Então, tem estudo cego, duplo cego e triplo cego, né? Em terapia é impossível fazer triplo cego porque a pessoa está recebendo a psicoterapia. Então, não tem a palavra placebo hoje em dia, com as vacinas, todo mundo está bem familiarizado, né? Mas em psicoterapia não tem placebo, né? Porque a pessoa está recebendo intervenção. Então, o que acontece? Se a pessoa está recebendo intervenção, ela está em contato com um terapeuta e o coterapeuta. Então, não tem como ser placebo, tá certo? Existe o contato humano, existe o horário da terapia. Então, a gente tinha esses dois grupos, e o grupo de apoio, teoricamente, seria placebo-like, que a gente fala, né? Então, o Cláudio era o terapeuta principal do grupo de apoio, e a Graça era a terapeuta principal do grupo de compaixão. Então, qual a diferença? O trabalho está disponível, né? Isso faz parte do curso, obviamente, falar desse protocolo, como ele foi criado, né? As intervenções e depoimentos de pacientes. Agora, é interessante pensar que a gente errou. A gente errou porque o que a gente acreditava? Então, a hipótese principal era que o grupo focado na compaixão, que recebeu terapia da compaixão, que fez os exercícios, leu os textos, ia melhorar mais do que o pessoal do grupo de apoio, né? E o pessoal do grupo de apoio, a gente tem as sessões gravadas, né, Cláudia? Então, você ouve a sessão gravada, você ouve a voz da Graça fazendo intervenção na sessão 1, 2, foram 8 sessões. E do Cláudio, a gente não ouve a voz do Cláudio. Por quê? Porque acho que a gente falou tanto, né, de que você não poderia ser interventivo e que era para fazer manejo, apoiar o grupo. Então, a gente teve de 6 a 12 pessoas no mesmo grupo, né? 1h30 de sessão. Então, o Cláudio, de fato, fazia essa coisa muito mais do olhar e do gesto. Sim. Né? E não falou a palavra compaixão. Então, a surpresa maravilhosa quando vai tabular os dados era qual? Foi qual, Cláudio? O resultado dos dois grupos foi igual. Estatisticamente igual, né? Então, essa foi a grande surpresa. Então, para você pensar como o viés de pesquisador é um problema, né? Porque você desenha toda uma pesquisa, faz um protocolo, e para o outro, entre aspas, não tinha um protocolo. Tinham pessoas que se encontravam na mesma sala, no mesmo dia. A gente fez exatamente grupos paralelos, né? O professor Lotofo falava, Lina, mas não tem que ser assim, porque no mesmo dia, na mesma sala. Não, mas a gente tem que estar metodologicamente protegido de que tudo é igual. Então, era na mesma sala. E o outro pela tarde. E aí depois, né, viés de pesquisa de novo. A gente achou que tinha mais falta de manhã, lembra? Achou. Sim. Não, era um fato. Aí vem uma dúvida, gente, qual a hipótese? É porque é mais difícil acordar de manhã, esses pacientes estão medicados, tem problema no metrô, no ônibus, ou é porque a outra terapia da tarde é melhor, motiva mais e não tem falta? Aí lá vai conversar com o orientador, Lotufo, olha, a gente percebe que está acontecendo assim, assado, tem o impacto da chuva em São Paulo, ou é porque a terapia da tarde é melhor, motiva mais e os pacientes não faltam. Qual a sua hipótese?
A minha hipótese é que tem a ver com São Paulo, com o trem, com o metrô, com a chuva, e não com o protocolo. Ah, então faz o tira-teima, inverte. Então, a gente, de fato, fez metade com o grupo da Compaixão de manhã, metade à tarde, e aí a gente derrubou esse viés de achar que poderia ser que a terapia da tarde motivava mais e não tinha falta, né? Então, assim, o que a gente construiu de hipótese para explicar o que estava dando de errado, no final, se tornou algo favorável para a pesquisa. Porque a gente acabou o ineditismo da pesquisa, primeiro porque era um trabalho necessário, né? Então, eu acho que quem me conhece sabe disso. Eu não tinha essa pretensão de fazer esse trabalho, não tinha ideia do tamanho que isso ia virar, mas eu não iria fazer algo para ficar na prateleira, isso eu tinha certeza, né? Então teria que ser algo que desse um resultado e esse resultado pudesse ser benéfico para outras pessoas, né? A gente está numa instituição pública, atende pelo SUS, todos somos voluntários, e a gente retribui para casa o que a gente recebeu da casa, né? Essa era a ideia, né? Então, é interessante porque se a gente for pensar de como essas pessoas estão hoje, né? Porque a gente fez uma intervenção na pandemia dos ex-pacientes, a gente percebe que tem um aprendizado, né? Tem um aprendizado tanto do grupo da compaixão, quanto do grupo de apoio. E aí, então, como é que eu justifico, Cláudio, que o grupo de apoio, que o terapeuta não usou a palavra compaixão em nenhum momento, teve a mesma eficácia, estatisticamente igual, do grupo da compaixão? Agora eu te pus na parede. Eu acho. A Graça está por aí também, ó. Graça, você pode vi que ela entrou. Na realidade, como disse o Lotor, relação terapêutica. Foi isso. A confiança, né? O paciente, no primeiro momento, e não é nem da sessão, né, Cláudio? Na triagem, ele já sabe que tem alguma coisa diferente aqui, né? Então, teve paciente que deu o seu depoimento, né? Sim. Mas, professor Lotufo, eles atendem a gente pelo nome, eles sabem o meu nome. Né? Então, assim, o que a compaixão, ela não, isso a gente sabe hoje com certeza. A compaixão, ela não precisa estar em papel nenhum, em caderno nenhum, em protocolo nenhum. Ela é daqui para fora. Por isso que um curso que se propõe a ensinar o que deu certo num ensaio clínico como esse, e aí, eu estou vendo os nominhos aqui, tem gente que fez a turma 1, turma 2, a gente vai começar a postar os depoimentos dos ex-alunos. Por quê? Como a gente fez turma 1, turma 2 e cancelou a turma 3 no ano da pandemia, precisamente 15 de março de 2020, e aí, não, mas vamos gravar, vamos fazer online. Só que eu sabia que não dava só para pegar os slides e ficar falando online, tinha que ter alguma mudança, porque eu não teria o presencial, né? Então, quem me conhece, quem fez turma 1, turma 2, sabe disso, né? Então, a gente é quase uma terapia do abraço, assim, né? Então, a gente se abraça, a gente tem um contato, aquele encontro mensal, né, que era maravilhoso, almoça junto, toma café, come coxinha, aquelas coisas todas, né, canta parabéns, e aí a gente não tem isso agora. Então, como que a gente reproduziria as perguntas, aquela riqueza da sala de aula, né, e dependendo da pergunta, dependendo da prática, a gente ouvia, né, as fungadinhas assim na intervenção. Então, é um curso que, de alguma forma, é experiencial, as pessoas vivenciaram algo de novo e também conseguem levar isso na sua prática, no seu atendimento, na clínica, mas também os depoimentos que eu tenho é que na vida pessoal aconteceu algo também. Então, meu agradecimento especial, né, a todo mundo da turma 1, da turma 2, que arriscou participar de algo tão novo
E agora a turma 3 online é novo também, no mesmo sentido, mas já tem a defesa do mestrado, já tem outras evidências nesses últimos anos, né? Então aconteceu muita coisa nova em mindfulness, compaixão, enfim, né? É muito Mas rico. Eu acho que é uma é rico. oportunidade. É muito rico. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas que estão nos dando audiência nesse momento, e também para quem não está aqui presente, mas de repente entra no site do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, vê lá o curso disponível. Muita gente quis poder participar da turma 1 e 2 e não era possível. E agora, nesse É, momento online, viabilizou muito, Lino. Eu acho que assim, com vai ser certeza. muito rico a oportunidade É. de nossos colegas, psicólogos, não psicólogos, também poderão fazer, né? Ah, sim, essa é a novidade, né? É Porque a importante turma 1 também. e 2 era exclusivamente psicólogos. Eu recebi alguns pedidos para que fosse também médicos psiquiatras, especialmente os psiquiatras do IPQ. Mas na turma 3, assim, não, mas pode outro médico que não psiquiatra, então reumato, né? O pesco endócrino, então outras especialidades médicas estavam pensando que seria útil. E aí foi abrindo, né? Aí nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira, professor. Agora tem uma leva de professor, coordenador de escola, tal. E aí eu submeti novamente para o comitê e foi aprovado que a gente pudesse ampliar para as pessoas que estão envolvidas na área da saúde, especificamente saúde mental, que nesse momento abrange de fato todo o pessoal de escola de coordenação, né? É um momento bem difícil assim pós-pandemia. Se foi se a intervenção da compaixão era importante no ano de pandemia, a gente, pela amostra do que foi janeiro, a gente sabe que 2020 chegou com tudo e não está mais fácil, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que tem aí Tudo de formato do curso, a gente falou na live 1, ela vai para o canal do YouTube. E a grande vantagem, eu acho, né, Cláudia, é que agora tem a gravação do treino de habilidades com paixão, né? Tem, muito bacana no YouTube. São eu vou colocar 9 encontros, porque a gente tem o É, THC Zero, explicando um pouquinho de TEPT, que acho que é importante, não só pacientes, mas profissionais de saúde mental, médicos, psicólogos, se interarem, porque é um diagnóstico novo que a gente está vendo, e nós temos reuniões semanais, eu, a Lina, a Graça, o nosso grupo como um todo, e a gente percebe muitos profissionais ainda tendo muitas dúvidas em relação ao que é TEPT. pois Então, é, o pois é. vídeo muito bem editado, o material é excelente, é gratuito, gente. Eu acho que vale muito a pena entrar, assistir, inscreva-se no canal, que eu acho que é muito legal. Tem O pessoal fala, muito Lina, você tem material que bom. lembrar de falar, inscreva. Você não lembra de falar essas coisas, então assim, né? Você Lembrei vê eu. hoje. Então. E a gente está se organizando, né? Na verdade, eu virei 2021 reservando. A intenção era reservar 1 hora só para falar de terapia cognitiva narrativa, terapia focada na compaixão, estresse pós-traumático, construtivismo. E aí, esse é o horário, né? Esse é o horário que deu para reservar, porque é o dia do voluntariado, eu já atendi paciente da pesquisa de psicologia positiva, tem supervisão, tem grupo de estudo, então não existe um horário perfeito, né? Existe o horário possível. Então, esse é o horário possível, quintas, 16 horas, a gente fica 45, 50 minutos para tentar esclarecer um pouco esse movimento, digamos assim, né, de narrativa, de budismo, de compaixão. Então, não é exclusivamente terapia focada na compaixão do Paul Gilbert e também não é exclusivamente terapia cognitiva narrativa. Então, já é uma harmonização disso tudo com um viés mais budista, né? O próprio Paul Gilbert, quando ele explica as origens da terapia cognitiva,
focada na compaixão, TFC, ele fala, olha, eu não sou budista, mas eu sempre tive uma inclinação pelos temas do budismo e tal. E agora eu posso falar, né? Eu sou budista, né? Então, mas não de estudo, de herança mesmo, né? Do meu pai japonês, de ter participado de cerimônias budistas. Então, é interessante, assim, né? O que na adolescência você acha que você não é, né? Então, não sou japonesa, né? Eu caí por acaso aqui, mas eu não sou japonesa. Aí faz permanente no cabelo, tenta não ter cabelo liso, essas coisas que a gente faz na vida, né? Mas depois disso, numa certa idade, e especialmente pós 50 anos, eu me autorizo a, de fato, eu sou budista, né? Então, e tá muito mais impregnado em mim, né? Sou eu, digamos assim, né? Então não tem como negar mais. E como é que eu trago isso como a minha herança pessoal e o que ajudou nas minhas fases de dificuldade e que eu possa transformar isso em algo maior. Então, a minha grande alegria é que eu consegui fazer isso, né? E agora é brincadeira da gente ensinar como. Então, se alguém tem dúvida do que é esse curso, é entrar no canal do YouTube, assistir o que é THC, Treino de Habilidades de Compaixão. Esse foi o ganho da pandemia, né? Porque as 8 sessões do protocolo do mestrado se transformou em 8 treinos de compaixão, acessível, tá uma linguagem bem simplificada, digamos assim, e qualquer pessoa pode assistir, pode se beneficiar. Eu sei disso porque muita gente já se beneficiou, né? Então, assista, compartilhe, e eu sei, tenho certeza que é algo assim do bem, né? Auspicioso. Sim, com certeza. É muito bacana, porque na realidade é idêntico ao que fizemos no mestrado, ao atendimento que realizamos com os pacientes no Instituto de Psiquiatria. Só que numa roupagem, lógico, um pouco diferenciada, porque está na internet, são gravados, então as pessoas, quando assistem, eu acho interessante enfatizar, porque eu já tive pacientes que eu compartilhei, e até falando com outros colegas, nossa, parece que a Lina fez isso para mim, porque as pessoas personalizam o material. É interessante esse se apropriar, né? A gente tem uma tendência a se apropriar do mundo externo e ele é meu. Para adesão ao tratamento, para autocuidado, é maravilhoso que a pessoa ache isso. Nossa, parece que ela fez para mim. E não é só o paciente que fala isso, né? Porque minha filha também compartilha com os amigos e tal. Nossa, Isa, parece que a sua mãe fez pensando em mim. E eu ouço muito isso, né? Então, é interessante pensar que, é óbvio, existe anos e anos de prática clínica, né? De atendimento, tal e tal. Eu não tenho bola de cristal. O que tem é milhares de horas de estudo, teoria, 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 e é o que eu brinco, né? Quem é meu aluno sabe disso. A gente estuda, 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 para quê? Para na hora que você está com o paciente, você só está com o paciente. Você não está com a teoria, né? Porque se eu estou com a teoria, peraí, eu estou aqui pensando, mas eu ponho nesse escaninho ou nesse? Mas é distorção cognitiva ou é o esquema? Então eu estou na teoria, eu estou pensando aqui na teoria. Não, 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 tem que estar aqui, ó. E é essa relação terapêutica, essa aliança de confiança absolutamente compassiva, que valida o que o paciente está trazendo, é que é curativo em si. Essa é a minha teoria, né? E falando em vários traumas no mesmo grupo, quando começava quase um ranking, né, entre os participantes da pesquisa, na verdade, não aconteceu na hora de achar que um sofreu mais que o outro, era o contrário. Ao ouvir o relato do outro, o depoimento era assim, nossa, e eu achando que eu era a pessoa que mais sofria no mundo, ouvindo a sua história, nossa, como você é corajosa. Né? Então, assim, mesmo num grupo em que muitas pessoas estavam sofrendo muito há muitos anos, a gente pegou pacientes bastante complexos no sentido da complexidade do pós-trauma, do desemprego, da viuvez, né, do luto.
E é interessante, né, como se direcionou para uma ideia de algo que fortaleceu a pessoa, né? Então, foi bem interessante. Dá O saudade crescimento, até, né? o crescimento que todos os pacientes que participaram da pesquisa tiveram e a gratidão que a gente tem É, deles, é, isso é verbalizado independente de todo o processo que vivenciamos com eles. Quando a gente os encontra em outras situações. é. E quão grato Porque a eles são. gente tem um pouco essa coisa da estatística, da análise, né, do software, da IBM, dos números. Sim, é necessário. A gente precisa quantificar, né? Mas o interessante é a gente poder olhar para essas pessoas. Para mim, assim, sinônimo de cura, entre aspas, é levar uma vida boa. No caso das pessoas, é voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a ouvir música, voltar a tocar violão, voltar a cozinhar, voltar a namorar, né? Então, assim, aconteceu tanta coisa que você viu as pessoas, a gente viu, e agora, anos depois, como a gente tem ainda contato, né? Eu tenho contato com a grande maioria dos pacientes, a vida seguiu, no sentido de como a vida é, né? Tá certo? Então, a gente trabalha, estuda, muda de cidade, sai de férias, então é bonito ver, né? Muda de país, encontra, lembra aquela paciente que encontrou Justin Bieber, sei lá, É, para o é. famoso dos Estados Unidos. Então, A teve vida muito fluye. essa coisa de, independente da idade da pessoa, dela correr atrás daquele projeto que ficou esquecido, inacabado. Então, a gente tem paciente morando na Espanha, voltou para sua cidade natal, né? Então, resgatou relações rompidas com familiares. Então, o efeito do trabalho da compaixão vai além do diagnóstico. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? A ideia de algo transdiagnóstico, mas que vai focar principalmente na pessoa que sofre e focar em ciclos de vergonha, culpa, autocrítica elevada e um perfeccionismo bastante nocivo, né? E a pessoa entender que essa autocrítica começou lá atrás como uma prevenção, digamos assim, de tomar bronca ou de isso e aquilo, depois de uma década ou duas, ela passa a ser nociva, porque ela vai para um perfeccionismo mal adaptativo. E quando a pessoa compreende, uma descoberta, né, dentro do grupo, dentro do processo da terapia. E ela entende isso claramente, né, Lina? Eu acho que, É, assim, só dando prosseguimento ao curso, as primeiras duas turmas, né, que o curso era terapia focada na compaixão, bem focado na compaixão, eu acho que essa é a diferença do terapia cognitiva narrativa focada na compaixão, né, que é a sim, diferença que a sim. gente Porque traz. a gente começou com um curso de extensão, né? De 32 Isso, horas. Aí era terapia focada na compaixão. Na hora que progride os resultados do mestrado também, gente, mas peraí, a gente está fazendo terapia cognitiva narrativa na triagem. sim. Então, essa foi uma grande descoberta no processo, né? Então, o nome do curso de formação com 110 horas, terapia cognitiva narrativa e focada na compaixão. Então, não tem no título do curso terapia focada na compaixão, certo? Apesar do Paul Gilbert ter acompanhado o trabalho, da gente ter conhecido ele quando ele veio no Brasil, não é terapia focada na compaixão pura, né? Então tem toda a teoria da Então, terapia focada na compaixão, toda a teoria da teoria do apego, a teoria da terapia cognitiva narrativa e construtivismo, um pouco aí dessa visão de que todo mundo tem forças, né? E a gente precisa resgatar esse melhor que uma pessoa tem e que o trauma de algum jeito ceifou isso da vida dela, né? Então, é, é engraçado, acho que é a primeira vez que eu falo com essa retrospectiva, né? Que a gente está que sempre, bom estar presente. porque a gente está sempre fazendo algo que tem uma data para entregar
né? Então, por exemplo, acabei de fazer a última revisão do capítulo Suicídio e Compaixão, pedido do Rodolfo, professor Hermano, né? Que também foi assim algo que quando você termina, você põe ali, você vê que tá de alguma forma, não é só sua experiência profissional, né? Tem um pouco da minha vida ali naquele relato, junto com o professor Lutufo. E ontem eu também mandei o e-mail para a Artimed do capítulo Terapia Cognitiva Narrativa, né? Então, assim, tem ali milhares de horas, não só de estudo, mas de atendimento, de narrativas que a gente vai ouvindo, colecionando, né? E que muda a gente, né? Muda por dentro, né? É mais do que só uma prática profissional, né? Eu não consigo mais separar isso. Isso já está tão, né? Acho que você também, né, Cláudio? É transformador a hora que a gente entra em contato com toda essa teoria, com toda essa vivência. Que, na realidade, é uma teoria que a gente aplica primeiramente na nossa vida. Sempre falo, o segredo de ser, não dá para a gente se qualificar como um bom terapeuta, um mau terapeuta, mas assim, um terapeuta comprometido. É você pegar essa terapia, eu acho que essa teoria. Essa avaliação, indo nessa questão, um bom terapeuta, um terapeuta não bom, né, digamos assim, talvez fosse a referência que você tem ao seu paciente, né? Sim. Então, entre erros e acertos, eu poderia dizer que eu conto no dedo de uma mão o que deu errado, né? Pensando em tantos anos, e não é só anos, né? No volume de atendimento, que é a forma que eu trabalho, então, assim, eu estou tomando juízo, né? Então, acho que aos 63 anos de idade está na hora de criar juízo. Então, eu não atendo mais 15 pacientes seguidos. Então, eu fazia isso rotineiramente, 12, 15, eu não faço mais isso. Hoje, pensando, eu falo, gente, mas como é que é 15? Começa às 7 da manhã, atende, né? Então, assim, é uma maluquice, isso é coisa de gente maluca. Então, eu estou tomando um certo juízo ultimamente. E aí, o meu limite hoje eu estou tentando ficar em 6, mas é muito difícil você recusar, né? Mas eu prometi que eu não vou abrir novos horários. Então, eu estou, assim, bem ajuizadinha, sabe? Porque março começa o curso. Então, a gente já tem mais da metade das aulas gravadas. Sempre no gravadas. terceiro sábado, né, Lina? Sempre terceiro sábado do mês, de março a novembro. Então, era um curso de 12 meses que mudou um pouquinho o formato, foi para 9, que é exatamente para eu conseguir ter novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para escrever, né? Então, que nem agora, volta 3 capítulos de uma vez para revisar, vai até 1 da manhã, já dá uma bagunçada para terminar, para atender a demanda da editora, né? Mas o online, ao vivo, eu acho que vai ser uma coisa muito rica. Então, é um pouco o que a gente está fazendo aqui, mas das 9 da manhã às 5h30. Então, são 8 horas aulas, né? Aí a pessoa tem a oportunidade de assistir a aula, receber o PDF dos slides no seu tempo. Então, a logística, a gente está fechando os detalhes lá com a Patrícia, né, do Escritório de Projetos do Instituto de Psiquiatria, mas a logística é que dia 1º do mês está liberado o vídeo, a pessoa assiste a aula, assiste no seu tempo, volta uma tela ou outra, enfim, faz as suas anotações de dúvida e no online ao vivo, no terceiro sábado do mês, ela tem a oportunidade de, ao vivo, né, falar da sua dúvida. E a gente sabe na prática que a dúvida de um é a dúvida do outro, né? Sempre. Então, e aí mais uma coisa, quem é médico e dá plantão, Lina, mas e se eu tiver de plantão justo neste sábado? Aí, qual a logística? Como é que faz para gravar a mentoria, tal? Então, vai ser gravada a mentoria, então quem não puder assistir, assiste a gravação da mentoria. Então, mesmo que você não fez a sua pergunta, uma outra pessoa fez uma pergunta muito similar, e aí você vai ter o esclarecimento, né?
Então, vai de março a novembro e também por questão de logística, provavelmente a aula fica disponível, as mentorias até fevereiro do ano seguinte. Bacana. Tá? Né? Então, teve gente que perguntou também, outra dúvida, se vai ter prova, não vai ter prova. Então, não é prova. Eu acho que tem que ter uma avaliação mínima, até pelo online, né? Você não Na conhece. fixação de conteúdo. Não tem. Então, é uma avaliação de conteúdo, algo bem simples, 10 questões, avaliando basicamente o treino de habilidades de compaixão, que é a essência desse trabalho, né? Sim. Tá? Ninguém colocou pergunta aí, Cláudio? Tem Não, hora que eu me não, distraio também. não, Então, quem tiver pergunta, alguma dúvida específica do curso, pode colocar no inbox, enfim, e aí a gente vai respondendo aos poucos, né? Mas a ideia é elucidar dúvidas mesmo, né? Quer dizer, por que eu faria esse curso? Então, eu acho que tem um ganho pessoal, com certeza, uma transformação mais do que um ganho, né? E como que qualquer pessoa, digamos assim, não só um psicólogo, poderia levar o treino de habilidades de compaixão, sabe? Então, um coordenador de escola, ele pode entrar, pedir para os pais dos alunos assistirem o THC e fazer um online ao vivo para discutir aquilo entre esses pais, ou entre esses alunos, ou uma direção de escola entre os seus professores, o corpo, né, de docentes. Então, eu visualizo várias formas de utilizar no contexto escolar, que com certeza está sofrendo muito nesse momento, né? Então, se num primeiro momento era o corpo médico, né, o hospital em si, agora a questão da escola, do fechamento, dos alunos, das aulas online, está bem sofrido, está bem sofrido, né? Acho que a extensão, né, da pandemia acabou deixando, desgastou demais. É. E aí isso E tem aí a gerado... gente está preocupado mesmo com o que se fala, tem gente que fala em quarta onda, como se houvesse agora uma onda de transtornos mentais, crises de ansiedade, ataque de pânico, enfim. E aí eu vou no raciocínio de que todo mundo esteve exposto à morte, à finitude, ao vírus, à letalidade do vírus, e eventualmente seja uma sintomatologia de estresse pós-traumático, né? Então tá lá o THC Zero, quem puder assistir no canal do YouTube, para poder fazer uma avaliação. Será que eu estou sentindo essas palpitações, essa taquicardia? Eu me pego com a mão fria, suando, dificuldade para dormir, às vezes até uma falta de ar, alguma coisa. Será que isso está no contexto do estresse pós-traumático? Será que teve um evento no passado, luto, morte, acidente, que eu não trabalhei muito bem na época? Passou um ano, 2, 3, eu achava que eu até estava bem, e aí 2020 escancarou tudo, e aí agora se torna urgente tocar nesses temas do passado mal resolvidos, né? Então, é por aí, é por aí. Bom, vamos encerrar, né? Mas a Muito ideia é bom. essa, que a gente possa fazer essas conversas, né, Cláudio? Que a gente possa trazer um pouquinho do que foi a nossa experiência, e é algo em construção. Então, diferentemente de um curso de especialização em TCC, que já está lá mais do que fundamentado, né? Tem turmas e turmas e turmas, e não tem grandes mudanças em termos não só de teoria que se aprende, mas de paradigma da forma que se trata, né? Então, acho que tem uma mudança aqui, que é o paradigma do que é psicopatologia, do que é transtorno mental, e a quem se destina o nosso trabalho. Sim. A checklist de diagnóstico ou a pessoa? Então, se eu posso resumir numa frase o que é esse curso, é você ser treinado para ouvir as narrativas de dor e sofrimento, de vergonha e culpa, e saber fazer uma intervenção. Porque só ouvir e não conseguir fazer intervenção, só julgar, não ajuda muito não, né? Porque a gente ouviu isso dos pacientes, né? Então, por isso que a gente sabe que a importância... Então, se
Se tem uma ideia principal que o Michael Mahoney que dizia, se você vai fazer um atendimento, é bom que você esteja presente. Essa é a frase. Exatamente. Bom, é isso. Vamos encerrar? Vamos? Eu Obrigado. agradeço a quem está aqui e agradeço quem vai assistir essa live gravada, né? E vejam no canal o que é um pouquinho da compaixão e vamos espalhar a compaixão. Beijo. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado pela audiência de vocês.